Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estamos aqui começando mais uma gravação do Léo Severino Podcast, o podcast que é aqui de Itajaí, da nossa região, e que traz pessoas daqui para a gente poder conversar de assuntos que interessam a nossa cidade. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação e peço já que você deixe aquela curtida, aquele like, aquele compartilhamento, que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e manda para todo mundo aí, tá? Quem quiser fazer corte, quer mandar em grupo de WhatsApp, tá mais do que liberado tudo aí, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. E hoje eu estou aqui para falar de um programa maravilhoso que nós temos em Itajaí e convidei a minha amiga Natália Uriarte. Obrigado, Natália. Poxa, eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui para falar de um programa tão importante e tão grandioso na nossa cidade. É isso aí, programa Arte nos Bairros. Não sei se vocês já conhecem, imagino que já conheçam, é um programa bastante famoso, aí, bem falado na cidade. E eu recebi lá no Conselho Tutelar o e-mail dizendo que o Arte nos Bairros está com as matrículas abertas. Então convidei a Natália para vir aqui falar para a gente quais são as aulas, o que é o programa Arte nos Bairros, o que é abrir matrícula e como que você que mora aqui em Itajaí faz para poder matricular o seu filho, um conhecido, divulgar aí essas aulas gratuitas que nós temos no município. Natália, programa Arte nos Bairros. Me explica um pouquinho para a gente o que é. Então, Léo, para quem não conhece, vamos falar um pouquinho mais então desse programa que é referência. É um programa que já acontece na cidade há bastante tempo. Ele começou lá no primeiro governo do prefeito Volney Morastone. Ficou um período sem atividades, mas já com a mesma essência do que é hoje. Em 2017 ele foi retomado. E qual que é a proposta do programa Arte nos Bairros? É fazer chegar oficinas gratuitas, cursos gratuitos para a comunidade nos bairros com uma capilaridade grande, com propostas artísticas, que os nossos artistas também vão ministrar oficinas práticas, principalmente de iniciação às linguagens artísticas. Então, quando a gente fala em linguagens artísticas, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou colocar o meu filho numa aula de teatro, numa aula de dança, ele não vai ser artista, eu não quero. Mas o que vai muito além dessa proposta do programa Arte nos Bairros? A gente fala que é um programa de oportunidades. Por quê? É um programa de oportunidades de repente, despertar uma grande habilidade, né, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso que, de repente, também está passando por um período complicado, que precisa, né, tá com alguma atividade, de repente, de artesanato, de literatura, de música, e também de potencializar, de repente, essas habilidades e, por que não, também ser uma forma de renda. Né? Quando a gente fala, às vezes, até em mulheres, em famílias. Então, realmente, a gente vê esse programa como um programa de oportunidade e de facilitar para as pessoas que têm interesse em fazer algum curso, que não têm condição de pagar, muitas vezes, por um curso particular, no seu meio, onde elas vivem, né, numa associação de moradores, na escola próximo da sua casa, numa entidade que, de repente, essa família já frequenta, já tem algum vínculo. Então, o programa Arte nos Bairros ele é todo constituído de uma forma que a gente tem polos parceiros. Nessa edição, nesse ano, a gente conta com 70 polos parceiros. Esse número está crescendo. A gente está... Polos parceiros é o local onde acontecem os cursos. Isso. Então, hoje, assim, tem algumas pessoas que perguntam assim, vocês pagam, a Fundação Cultural paga alguma coisa para o polo parceiro? Não. São entidades, são instituições que já existem, já têm uma estrutura física e já tem uma comunidade que frequenta aquele espaço, aquele lugar. Então, o que a gente faz? O professor, ele habilitado, ele apresenta uma proposta para dar uma oficina, ele vai até esse polo, ele combina os horários e uma vez na semana, duas turmas, 3 turmas, ele vai até o espaço e ele dá a aula dele nesse espaço. Então, hoje a gente tem 70 polos parceiros. A gente, entre esses 70, eu estou com uma colinha aqui para lembrar, claro, porque são muitos números. Entre esses 70 polos parceiros, a gente tem 13 novos polos. Qual que é a diferença desse ano? A gente está tentando chegar em locais onde a gente não conseguiu chegar. No ano passado, por exemplo. E daí eu falo, por exemplo, da área rural. A gente vai ter oficina no Limoeiro. Né? A gente tem algumas áreas que são limite
para outros municípios, na Caianduba, a gente também tem cursos, né? São Roque, enfim, eu trago aqui alguns exemplos. A gente não conseguiu chegar em 100%, mas a gente está em 27 bairros da cidade, 27 bairros ou localidades, e a gente está trabalhando desde o início do ano. A gente acabou de abrir as inscrições para os cursos, porque tem todo o processo prévio para habilitar os professores. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas demora, abriu só em março os cursos, porque esses professores que estão com a gente, eles não são contratados ou fixos da Fundação Cultural. A gente abre um edital no início do ano e os artistas, os profissionais, eles apresentam uma proposta. Então, as propostas que vocês veem, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos cursos que a gente está com inscrições abertas, não são ideias da Fundação Cultural. São propostas que a gente recebe via edital, Entendi. Que os artistas propõem. Opa, eu vou dar aula de literatura criativa. Então, é uma das propostas que nós recebemos. Eu vou dar aula de teatro e oratória. É outra proposta personalizada. E aí ele escreve exatamente o que se trata, isso que ele vai fazer. Isso, essa quais são os oficina, benefícios para a pessoa, para a comunidade. O público-alvo. E daí, quando a gente fala em público-alvo, Natália, Léo, para quem que é o programa Arte nos Bairros? Para todos. Para todos, lógico que depende da proposta da oficina, do polo que vai ser, mas a gente atende o público desde a primeira infância. Daí a gente, ano passado, teve propostas, por exemplo, para bebês em escolas, até os idosos, a melhor idade. Entendi. Que a gente não fala. É que toda oficina é para todas as pessoas, porque tem oficina exclusiva para determinada faixa etária, por exemplo. Isso. Mas dentro de um polo, provavelmente, vai ter uma ou outra oficina que vai atender a todos. Tem algumas que são mais focadas na infância, outras que são mais focadas na adolescência, por exemplo, e outras que são plurais, no sentido de público mesmo, que vai atender a todos. Falando um pouquinho de oficinas, a gente falou em números aqui, a gente está com inscrições abertas para 28 oficinas. Só que são 28 oficinas ministradas por 70 professores e professoras. E daí, quando a gente fala em oficinas, são oficinas com áreas gerais. Mas dentro dessas áreas gerais, a gente tem as propostas individualizadas. Então, se a gente for pensar que cada professor apresentou a sua proposta, a gente pode falar, assim, que são 70 oficinas, que são propostas super personalizadas dentro do que o professor previu, né? E daí, quando a gente fala nessas 28 oficinas, a gente está recebendo, assim, milhões de ligações desde quinta-feira, quando a gente abriu as inscrições. As inscrições abriram, então, agora, recente. As aulas iniciam no dia 28 de março. Mas esse primeiro mês, a gente tem meio que um carro andando, com a gente trocando a roda junto. Por que isso? As inscrições abriram e elas vão seguir abertas enquanto houver vagas nos cursos. Tem alguns cursos que têm vagas mais limitadas, que têm propostas assim de 5, 10 alunos. Tem talvez outros. Alguma coisa de instrumento que seja mais. Isso, instrumentos de sopro, por exemplo, não dá pra né? Fazer uma turma exemplo, de 30, de não. 20, né? Não tem como. Agora, em contrapartida, uma turma de coral, por exemplo, a gente tem turmas de 30, 40. Então, assim, tudo que a gente tem recebido de ligação, de e-mail, a gente tem falado, dá uma olhada na lista completa. A lista completa, inclusive, para quem está acompanhando aí, está curioso, com o que tem de curso? Entra lá no site da Fundação Cultural, lá é uma planilha dinâmica sem fim, que eu digo que a gente atualiza todos os dias, e nessa planilha tem o nome do curso, o nome do professor ou da professora, o contato, o telefone do professor ou da professora, e o horário e as aulas e o polo onde está acontecendo as aulas. Então, assim, as oficinas, para se inscrever, é direto com o professor ou com a professora. Não é com a Fundação Cultural. O que você que está assistindo a gente aí, poxa, eu quero ver se tem uma vaga no balé para minha filha, por exemplo. Entra lá, dá uma olhadinha na planilha e entra em contato com a professora. A lista de balé super concorrida. É a primeira que praticamente esgota. A gente fala assim, abriu num dia, dá 2 dias, já esgotou. Mas a gente tem listas de espera. Então, todos os 70 professores, eles trabalham muito com essa dinâmica. E a equipe da Fundação Cultural, o que é o nosso papel? É de monitorar, é de dar suporte e é de fiscalizar. Porque, claro,
São 70 professores, são muitas oficinas, todas muito bacanas, e em 27 bairros. Então, o nosso trabalho é muito, assim, de receber as demandas, receber as ligações, também tentar achar algumas soluções. De repente, alguém liga, poxa, eu moro aqui no Limoeiro, mas o que tem aqui não é bem o que eu quero. Será que tem alguma coisa um pouquinho mais próxima que vocês possam indicar? A gente faz muito esse trabalho e também fiscaliza e acompanha todos esses professores, esses 70 professores, para ver se está tudo certo, como é que está a realidade e a parceria com os polos também, né? A fundação é uma grande, vamos dizer assim, ela pavimenta um caminho e faz uma conexão entre o professor, que normalmente é um professor, mas é um artista, é um profissional daquilo também. Imagino muitos profissionais parte do seu tempo colocam para ser professor, né? Eu vejo que tem muito, por exemplo, pessoal que toca, os músicos que tocam, são músicos profissionais, mas também dão aula no Arte dos Bairros, né? Eu imagino que isso deva acontecer de forma geral também, né? Sim, e é um grande diferencial que a gente tem, justamente porque a gente tem professores de nível altíssimo, né? E isso falando de todas as linguagens artísticas, os nossos grupos de teatro, que a gente também tem grupos super renomados no estado, no país. Vocês vão ver que os nossos professores, né? Eu não vou dar exemplo para não citar um nome por nome, mas a gente tem, né? Como o Valentim, que é o nosso Papai Noel oficial da cidade, por exemplo, é um dos professores do curso de teatro. A gente tem vários professores, tanto da música, quanto de teatro, quanto de dança também. De todas as linguagens, a gente tem professores muito renomados e que a gente teve uma realidade muito desafiadora durante a pandemia. Essa é uma realidade que a gente tem que trazer aqui, né? A gente teve 2 anos, praticamente, em que os artistas, os trabalhadores da cultura, tiveram que sobreviver, como todas as outras pessoas, mas que foram praticamente um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar. Porque os restaurantes, bares, teatro, shows, pararam, eventos, fecharam, tudo né? isso parou e o artista está nesse meio, né? Está na noite, está no entretenimento, está no, né? Mas primeiro, volta que tu falou do site, eu queria colocar na tela o site. Sim. Viu, nosso editor, por favor, qual é o site, então, que as pessoas veem a planilha atualizada? Vamos lá, então, o site é o www.fundacãocultural.itajaí.sc.gov.br. A pessoa vai entrar lá, vai ver que tem uma notícia em destaque do Arte nos Bairros, em editais, resultados, a planilha está atualizada diariamente com todas essas informações. Essa planilha atualizada seria, se está lá, é porque ainda tem vaga ou não necessariamente? Não necessariamente, porque essa gestão das vagas e da lista de espera é do professor ou da professora. Tá, então, assim, no futuro, a gente está desenvolvendo um site novo da Fundação Cultural, que muito em breve, se Deus quiser, vai estar no ar. E daí a pessoa vai ter condição de fazer uma pré-inscrição pelo site, porque lá vai ter o nome do professor, o curso e os horários. Ah, tenho interesse. Gostaria de mandar um e-mail para o professor? A pessoa já vai escolher lá, vai selecionar e vai fazer uma pré-inscrição. Mas essa inscrição, efetivamente mesmo, tem que ser feita direto com o professor ou com a professora, Legal. porque depende do espaço do polo, depende de uma série de coisas. Eu estou falando isso do site, mas assim, eu não tenho muita facilidade com tecnologia, não sei como entrar no site, não consigo ligar, mas eu vi que tem um horário disponível na segunda-feira às 19h. Eu posso ir lá? Pode e deve. Então, fica o convite para você que está vendo aí e viu que tem um horário disponível de uma aula de teclado, de uma aula de dança de salão, que você gostaria de ir conhecer e conversar pessoalmente com o professor. Vai logo, tenta ir logo, vai naquele horário, naquele polo, conversa com o professor e, se tudo der certo, você já vai e já fica para aula. Então, é outra possibilidade. Sim. Né? Tá, todas as aulas são gratuitas? Tem alguma que parcialmente paga? Como é que funciona? Todas as aulas são gratuitas, todas as oficinas, as 28 oficinas. A gente está falando aqui desses números, mas a gente vai ter mais. É questão de 15, 20 dias, a gente já vai ter mais propostas. Ainda para agora, para esse semestre. Ainda para esse semestre. Nós convocamos 70 professores nessa primeira fase. Agora, em abril, a gente deve chamar, eu acredito que pelo menos mais 10. A gente está estendendo também o número de polos. Então, muito em breve, a gente vai ter novidade. Vocês estão nos assistindo, com certeza a gente já vai ter mais novidade em relação a essas propostas. Quem está assistindo, não importa quando estiver assistindo, o site sempre vai estar atualizado. Então, não importa quando você está assistindo,
vai estar atualizado o site. Vamos tentar colocar aí embaixo do vídeo aqui o link direto desse site da Fundação, tá? Então você pode olhar no comentário, embaixo na legenda do vídeo vai estar o link, tá bom? Se você estiver no YouTube. Isso. Agora falando nas inscrições, né? Claro, a gente está falando que as vagas elas vão estar rolando aí durante esse primeiro mês. Alguns cursos é possível entrar no decorrer do ano. O período de aula do Arte nos Bairros vai de abril, na verdade de março, porque começa agora no final de março, até dezembro desse ano. Então, tem alguns cursos que, por exemplo, as pessoas, por algum motivo, faltam ou vão sair do curso, a gente abre novas vagas. Então, praticamente, durante o ano inteiro, é possível, sim, você entrar em contato com o professor, com a professora e ver se é possível ingressar. Tem alguns cursos que são um pouquinho mais complicados, porque tem uma proposta que também não dá para entrar lá em novembro, né? Mas eu acho que vale o bom senso e se você tem interesse, entre em contato. Agora, eu gostaria de destacar um pouquinho quais são os cursos, né? Porque a gente está falando aqui... Vamos dar trabalho para o editor. Editor, cada vez que ela falar um curso, editor, coloca na tela. Vamos lá. Valeu, editor. Vamos lá. Deixa eu falar, então, alguns dos cursos. Eu não vou falar todos, mas só para dar uma água na boca aí para quem está acompanhando. Se e de quiser repente... parar para não deixar o café esfriar, não tem problema, tá? Vamos lá. Fica tranquilo. Eu vou ler e vou dar um golinho do café, então, para ele não esfriar. Vamos em ordem alfabética. Amigurumi, que é uma técnica de artesanato, de crochê, artesanato criativo, audiovisual cinema, balé clássico, balé método cubano, que é o Alice Alonso, bateria, boi de mamão, capoeira, contrabaixo, coral, costura criativa, dança contemporânea, dança de salão, dança de matrizes africanas, danças regionais, danças urbanas, desenho artístico, DJ, entalhe em madeira, escrita criativa, que é de literatura, fotografia, malabares, maquiagem cênica, patinação artística, percussão, pintura artística em muros e murais, pintura em tela, pintura em tecido, sopros, e daí aqui a gente está falando de flauta, sax, trompete, trombone, vários instrumentos de sopro, teatro, e daí também tem todas aquelas variações com teatro para iniciantes, teatro para adolescente, teatro para adulto, teatro e oratória, teclado, violão e violoncelo. Só dei uma geral bem rápida aqui. A gente tem propostas bem específicas. A gente viu assim que tem umas coisas novas e bem inovadoras que deram muito certo. A novidade dessa edição é a oficina de malabares de circo. Legal. E o professor está muito contente, muito feliz. Ano passado a gente também teve como novidade a maquiagem cênica, que também foi um sucesso. E ano passado aconteceu de forma online, mas agora vem para o mundo real e online, ao vivo, e sai do online e vem para o ao vivo e a cores, né? E a gente também teve a entrada do pessoal da literatura, que também está tendo oficinas bem bacanas aí, tanto com adultos quanto com adolescentes, e está sendo muito legal. Agora eu vou tomar meu golinho de café. Gente, a Natália, fica à vontade. Gente, a Natália é diretora de projetos da Superintendência das Fundações. Posso roubar a cola? Pode. Agora vamos fazer uma prova com a diretora de projetos. Eu achei um negócio muito legal aqui, alguns nomes muito legais, mas eventualmente eu não entendo o que significa. Vamos ver aquilo que se você souber. Estou brincando a respeito, óbvio que você não tem como saber tudo, né? Vamos para a prova. Mas vamos ver se você consegue ajudar, até porque o pessoal que está assistindo pode não saber, assim como eu. Amigurumi, o que é isso? Amigurumi é uma técnica de crochê circular. Por exemplo, as pessoas às vezes veem nessas feirinhas uns bichinhos como esses de pelúcia que a gente compra, mas que são feitos de crochê, é feito com a técnica de amigurumi. Isso é a técnica de amigurumi. De crochê. Crochê circular. Então, um urso feito de crochê é um amigurumi. É uma técnica bem específica. E a pessoa, por exemplo, tem que... aí já vem para todos os cursos a pergunta, mas como é que funciona o instrumento para aprender? Isso é barato? Normalmente a pessoa consegue, o grupo tem, alguma coisa é cedido, como é que é? Então, a proposta é que o aluno tenha, mas o que a gente tem é que são muitos parceiros, às vezes, por exemplo, as próprias empresas que têm linha, lã, elas também nos fornecem. Então, a maioria dos professores, eles têm, a não ser, por exemplo, um instrumento musical, um teclado, né? Ou um violão, um contrabaixo. A gente também tem, os professores muitas vezes têm 2 ou 3 instrumentos a mais que eles levam para que
que no começo o aluno também use. Então não importa, né? não importa a aula, é importante que as pessoas entrem em contato e não coloquem nenhum empecilho antes. Porque às vezes eu não tenho a agulha do crochê, eu não tenho o contrabaixo, eu não tenho o teclado. Mas assim, não é proposta do projeto de garantir que vai ter um lá para você, mas você também não precisa deixar de se inscrever ou deixar de procurar o professor, porque eventualmente ele tem um a mais, eventualmente tem algum conhecido dele que possa ceder, que possa emprestar, um outro aluno que, enfim, não coloca isso como empecilho, né? Porque o instrumento também a gente dá-se jeito durante a aula. Mas muito legal esse amigo, eu não ia saber nunca. Se pedisse para eu chutar... Eu aprendi no programa. Se tivesse no show do milhão, eu acho que eu ia parar. Inclusive, deixa eu dar spoiler aqui. A professora do amigurumi, ela é uma surpresa, porque ela é uma artista muito conhecida, mas ela é conhecida como cantora. É a Luísa Lucena. Olha só. Ela é a professora de amigurumi. Ela é uma ótima professora, mas ela dá aula no Arte nos Bairros, não de canto, nem de música. Ela dá aula de amigurumi, então fica o convite aí, ela tem algumas turmas, ela atendia ali no teatro, agora durante a reforma do teatro ela vai atender na Fundação Cultural e também no centro, enfim, tem algumas alunas que já são fiéis dela e também tem vagas abertas ainda. Que bacana. Você consegue mandar depois para mim pelo WhatsApp uma foto de um amigurumi para a gente poder colocar na edição? Consigo, claro, quando a gente estiver falando para o pessoal ver aí assim. Consigo, sim. Artesanato de forma geral? Isso, artesanato de forma geral, daí como eu falei, tem várias professoras também, tem uma que trabalha mais com feltro, tem outra que trabalha mais com tecido, tem outra que trabalha com fuxico, por exemplo, tem variações aí de técnicas, mas tem algumas que trabalham com costura, com confecção de figurino, por exemplo, né, para os artistas de teatro, de dança, então a variação é grande, mas é em geral. Entendi. Audiovisual, cinema. Então, a gente teve uma oficina ano passado, que foi com a Lisiane, que também está habilitada esse ano, e eles fizeram um curta, um longa também, tudo com celular, com técnicas que eles também foram aprendendo. Essa parte é mais uma parte tipo de filmagem, edição, captação, é isso? Tudo. Desde roteiro, captação, edição, tudo, assim. Foi uma turma de jovens também. Que bacana. E o produto final foi o filme que eles mesmos gravaram, produziram, atuaram, uma proposta bem completa. Esse filme foi publicado em algum lugar? Tá no YouTube da professora. A gente também pode compartilhar com vocês isso em relação ao ano passado. Vai estar o link do pessoal do audiovisual aí, então. Depois isso. eu vou ter que assistir esse podcast inteiro para te pedir a lista do que a gente ficou. Tá, depois a gente faz a colinha também interna. Isso. Balé clássico, balé cubano, bateria, boi de mamão. Então, o boi de mamão, a gente tem o pessoal da dança, que faz um trabalho bem específico, inclusive não só com a questão da dança do boi de mamão, da brincadeira, mas também com a confecção dos figurinos. E a gente tem uma oficina chamada Cantoria e Boi de Mamão, que é com a Natália Pereira, que tem um trabalho bem forte. Ela é neta do seu Arnoldo Cueca, que para quem é de Itajaí, quem conhece, já ouviu falar, né? O trabalho que ele tinha, tradicional. Não, então, uma provocação, uma provocação para o Léo conhecer um pouquinho da proposta. E daí são cantos populares dessa cultura, dessa questão do boi de mamão mesmo. A oficina dela é focada nisso. Bacana. Costura criativa. Então, a costura criativa é essa questão muito do figurino, né? Por exemplo, o figurino do pessoal do Natal Encanto, né? De um espetáculo do boi de mamão. Elas trabalham muito com essa questão do figurino e cenário. Muitas vezes cenário de espetáculo também. Legal. DJ. Olha então, quando eu falei das novidades, eu acabei não mencionando. A gente tem a oficina de DJ, o professor habilitado é o Nilson, e ele faz um trabalho bem bacana, inclusive com o pessoal da Amor Pradal também, né, que é uma entidade parceira, e atende em escolas. Muito bacana. Aí tem a Malabares, que você falou aqui, né? Isso. Muito legal. Qual é o polo do Malabares, sabe? O Malabares, a princípio, a proposta é que seja na Praça Céu, que é no São Vicente, é um polo que, na verdade, não foi inaugurado ainda, mas desde o ano passado está com um monte de atividade bacana. Onde é? É próximo do IFES, a Praça Céu. Fica... Agora eu não vou saber te dizer... Praça Céu é um local ou de fato é uma praça?
É porque, na verdade, é uma proposta do governo federal que une esporte, lazer, cultura e assistência social. Bacana. Ele não foi inaugurado ainda, é um espaço novo, mas que está se tornando referência. Inclusive, antes de vir para cá, eu recebi umas fotos que o pessoal da comunidade tem ido para a praça para andar de skate, para brincar. Então, é um espaço novo. Eu já vou... achei aqui o endereço. Fica na Rua Érico Veríssimo, número 701, no bairro São Vicente. Então, Bacana. A gente quer muito que se torne uma referência. Ano passado a gente teve mais de 20 oficinas nesse espaço e esse ano a tendência é que a gente tenha várias oficinas lá também. Tem alguma participação, você falou que é um projeto do governo federal, tem alguma participação de forma geral no Arte nos Bairros do governo federal, não? Não. É uma proposta do governo do município mesmo e todo o recurso é do municipal? município. Isso, exatamente. Inclusive, esse programa ele foi premiado pela FECAM como referência em política pública cultural. Justamente por a gente trabalhar com essa questão da política pública ter essa capilaridade e chegar para todos. Show de bola. A FECAM é a Federação Catarinense de Municípios, é isso? Isso, exatamente. Legal. E aí acaba aqui com a pintura, a última aqui, maquiagem cênica, que eu acho que é o mais diferente. Aqui o resto são instrumentos, que o pessoal, né? Sopro, teatro, teclado, violão, violoncelo, fica mais fácil saber do que se trata. Mas o que seria maquiagem cênica? Então, a maquiagem cênica é uma professora que trabalhava maquiando muitos atores e ela está trabalhando com essas técnicas focada no artista, não numa maquiagem para o dia a dia, mas que ela vai apresentar propostas e munir esses artistas para trabalhar em cena, no palco, no audiovisual, numa gravação, por exemplo. E aí tem algumas oficinas que casam. Se tiver vaga, uma pessoa pode fazer 2 aulas, 2 oficinas tendo vaga? Pode. Porque eu posso querer fazer teatro e a maquiagem cênica que casa com teatro, ou com audiovisual. Isso, claro. Dá para trabalhar? A gente tem vários casos, assim, né? De pessoas que, poxa, eu quero testar e eu não sei, não tenho certeza se vai dar certo. Começa uma oficina, a Lia faz uma, faz outra junto. Tem outra novidade que eu não contei aqui, mas a gente conversando eu lembrei. A gente tem oficina de teclado, né? E a gente tem, pela primeira vez, um professor que foi habilitado que é haitiano. A gente está muito feliz, é um professor que fez o Conservatório de Música, foi habilitado e já tem, parece que uma turma fiel também de alunos que vai fazer parte. Legal, ele veio para o Brasil nessa última Eu acho que já faz um tempinho, eu não conheço ainda, eu conheci a proposta dele agora, por meio do Arte nos Bairros, mas ele já está há um tempinho aqui, e ele vai fazer um trabalho num polo que entrou ano passado também, e que está numa comunidade que já existe pessoas que querem trabalhar, tem uma banda haitiana, parece também, que ele também faz parte, então fica o convite aí. Eu não tenho o nome do polo ainda, mas ele já está super empolgado aí com inscrições abertas e uma turma fechada, Nós pelo que a gente nós sabe. poderia fazer uma gravação com ele para contar essa história dele, essa vinda para cá, tudo isso, o trabalho já vamos deixar meio dele, que né? engatilhado aqui pra gente já convidá-lo, Eu convidei, eu não vou lembrar o nome, porque é um nome típico haitiano, então é diferente aqui, não é usual nosso, mas eu convidei o presidente da Associação dos Haitianos de Itajaí. Sim. E a gente não fechou a agenda ainda, mas eu estou com o contato dele, eu quero que ele venha para falar a respeito dessa dificuldade toda, da experiência enquanto migrante, né? Sim. Mas é mais um caso que a gente pode trazer, esse professor, então. Acho que é bacana, né? Vamos deixar o convite, vamos deixar para que ele comece aí na próxima semana, e logo depois ele já tem uma percepção de como foi também da aula, de como foi receber brasileiros, haitianos, enfim, uma turma bem diversa, as facilidades, enfim. Gente, o Arte nos Bairros é um baita de um programa. Eu falo tanto para os professores, porque os professores adoram. É um programa que coloca o dinheiro público quase que diretamente lá na política pública, sem burocracias ali no meio, né? Sem entraves. Então, é dinheiro público colocado no bolso de um professor que é capacitado e que ele dá diretamente aula lá para a população que mais precisa. Então, um baita de um programa, um exemplo de política pública bem sucedida que nós temos na nossa cidade, né? Então, isso daí eu não ganho nada para falar isso, eu não ganho nada para trazer a Natália aqui ou qualquer pessoa que tenha vindo aqui no podcast, mas trago porque acho que é interessante, acho que é importante para a comunidade saber e para a comunidade se inscrever, porque às vezes você é de Itajaí, às vezes você veio para Itajaí, né? A gente recebe Itajaí, recebe muita gente e não sabe
né? As pessoas querem, quando chegam aqui, as pessoas precisam de educação, precisam de saúde, então logo já procuram essas políticas públicas, mas muita gente não sabe todas as outras políticas públicas de apoio que nós temos no município. E o Arte nos Bairros é uma das maiores e melhores políticas públicas de apoio diretamente à comunidade que a gente tem. Então, entra lá no site, procura, conversa com o professor, visita uma oficina dessa, não importa, às vezes você tem uma criança dentro de casa, como você pode ter um idoso dentro de casa, como você mesmo, você trabalha o dia inteiro, mas quer ocupar a sua noite com algo produtivo, não tem dinheiro, como é que eu vou pagar para fazer um curso? Como é que eu vou acessar determinado... Tem um sonho de tocar violoncelo, tem sonho de... Eu acho que eu li violoncelo ali no final, né? Tem violoncela, não, tá certo. Eu tenho sonho de tocar, enfim, de fazer uma dança, né? Eu preciso ter contato com outras pessoas, eu estou sem uma vida social. Às vezes você veio de outra cidade e não tem familiares aqui, não tem amigos aqui, veio para trabalhar, veio para criar uma oportunidade, trabalha, vive a sua vida aqui, mas não tem esse convívio social. É uma baita de uma oportunidade para você conhecer outras pessoas, para você gerar esse vínculo social também. Então, por isso a gente fez questão de trazer a Natália aqui para falar desse programa. E em complemento, Léo, a gente vê, assim, ano passado a gente viu isso, foi um ano ainda típico, esse ano a gente está retomando muita coisa de forma prática. Então, como é que foi enfrentar esse desafio aí de pandemia? Então, assim, eu entrei ano passado, né, entrei meio que no meio do furacão, vendo isso tudo, mas 2020 foi um ano muito difícil, que a Fundação Cultural resolveu manter, porque todos os contratos com professores já tinham sido firmados, e a gente sabe, como eu comecei a falar antes, que eles foram muito atingidos, os artistas todos. A Fundação Cultural conseguiu manter os contratos, mas com a contraproposta de que eles deveriam rever os seus métodos e sem perder o vínculo e manter as aulas de alguma forma com os alunos. A gente sabe que nem todo mundo tem internet, né? O 2020 foi muito difícil. Alguns gravaram vídeos, outros iam e mandavam atividades, mas 2020 foi todo com aulas online. 2021 a gente retomou de uma forma ainda muito cuidadosa, mas com aulas híbridas. Alguns cursos online, outros cursos ao vivo e a cores, com turmas bastante reduzidas, 2, 5 alunos, algumas aulas de 30 minutos para conseguir dar conta das turmas. Então, 2021 foi assim, ainda assim, a gente conseguiu atingir 3.500 alunos em 2021. Então, a nossa expectativa para esse ano é de 5.000 alunos. Então, Uau. A gente está falando aí de muita gente e chegar não só a 5.000 alunos, mas a gente quer gerar vínculos com esses alunos e chegar em todos os cantos da cidade. Desde 2017, a gente conta aí que a gente conseguiu contemplar cerca de 10.000 alunos. Alunos de todas as idades. Eu acompanhei histórias muito legais de um pai levar uma filha para uma aula de contrabaixo ou de violão e ficar. E de ter famílias todas fazendo aulas. Então, isso que o Léo falou antes, realmente, assim, poxa, a gente tem todo o carinho com a arte nos bairros. Não é porque eu trabalho na Fundação Cultural, eu já a conheci antes, já acompanhava. E fica o convite mesmo, assim, poxa, fiquei com curiosidade, não sei se vou, se não vou. Vai sem medo, conhece, conversa com o professor, não deu certo com um curso, vai em outro, porque realmente é uma oportunidade. É uma oportunidade que pode virar uma profissão no futuro, né, para as crianças, para os adolescentes, pode despertar uma habilidade, ou pode se redescobrir em outra área, e da mesma forma para os adultos. Às vezes, poxa, eu estou em crise, não estou passando por um momento legal. Eu não gosto de falar que é terapêutico, mas acaba sendo. Às vezes, né, poxa, estou num momento que estou precisando parar e ter um momento comigo mesmo, preciso gosto de canto, gosto de algum instrumento, gosto de dança. É uma oportunidade, então aproveitem. Totalmente gratuito. Não tem por que não fazer. Não tem, e perto de você, né? Talvez não se consiga atingir todos os bairros com todas as oficinas, porque é um desafio, mas daí a gente está falando de muita coisa bacana e, de repente, você aproveita também para dar uma visitada e conhecer alguém de outro bairro e também criar novos círculos de amizade. Agora é hora de você copiar o link desse vídeo, ou não sei onde você está vendo, você está vendo no WhatsApp, encaminhar para todo mundo que está pensando aí, lembrei do meu amigo, da minha amiga, do fulano de tal, que precisa conhecer esse projeto. Você lembrou,
do pessoal que você lembrou aí, pega o link, manda o vídeo para frente, ajuda a gente, dá aquele like, aquele compartilhamento, que ajuda bastante o nosso trabalho aqui a ser divulgado na cidade. Agora eu vou aproveitar, a gente falou antes do site, eu vou aproveitar para deixar também mais um trabalho para o editor, para deixar o nosso telefone e o e-mail do Arte nos Bairros. Então vamos lá. Show. Telefone da Fundação Cultural 47-3349-1214. Deve estar aparecendo aqui embaixo da tela. Vamos dificultar para o editor, coloca aqui, ó, agora, quero ver aqui. Quero ver tu acertar meu dedo aqui, ó. Vamos ver. E o e-mail, vamos lá, gente. Arte nos Bairros, tudo junto, @itajaí.sc.gov.br. Onde é que ele bota na tela? Escolhe aí. No meio, não, mentira. Bota embaixo de novo, né? Gente, eu acho que era só tudo isso para falar do Arte nos Bairros, assim, e dizer que pra gente é uma alegria acompanhar esse programa. É um desafio, porque é gerir pessoas, talentos e um presente, porque a gente tem professores valiosos, que a gente também sente a alegria por se sentirem valorizados e por poderem multiplicar o que eles sabem, né? Penso que a gente tem aí músicos, a gente tem músicos com 60, 65 anos dando aula, né? Como é o caso da Luísa, eu dei exemplo aqui, o Valentim, do teatro. A gente tem vários, eu não quero elencar aqui porque realmente vou falhar. Tem muitos professores que têm uma trajetória assim, invejável e que é referência no Estado. Então, aproveite porque eles se sentem lisonjeados de terem alunos que têm sangue de aprender e que querem também partilhar de momentos, porque a arte salva. A gente fala isso, eu acredito e acho que é um direito, cultura é um direito para todos, para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Eu realmente acredito muito na proposta do programa Arte nos Bairros. Que bom, obrigado. Faltou a gente falar alguma coisa? Eu acho que não, acho que de forma geral é só tudo isso. A gente falou das propostas dos polos novos, né, esse ano. Eu falei dos 70 professores e professoras e eu gostaria de falar que entre esses 70 a gente tem 12 novos. Então, talvez assim, é sempre os mesmos. Se tem algum artista nos assistindo que gostaria de fazer parte dos professores, do grupo docente do Arte nos Bairros, já entra lá no site, já dá uma olhada e fica de olho, porque também tem o edital para credenciar professores. Então, também é possível você se credenciar. É uma vez por ano que abre o credenciamento? É uma vez por ano, normalmente é em janeiro ou fevereiro. Então, fica um mês aberto o edital para credenciar professores. É feita uma análise, a maioria... Quem atende à questão documental e tem portfólio, tem currículo, é habilitado. A gente teve, se eu não me engano, 130 inscritos esse ano. Mais de 100 foram habilitados e 70 foram chamados nessa primeira convocação. A gente vai ter pelo menos mais 10 aí convocados, entendi, eu acredito que nos próximos dias, e a gente pode ter mais. Como é que é feita essa escolha? É uma comissão que faz essa análise? Isso, é o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Itajaí, que é formado principalmente pelos diretores. Eu não faço parte, mas os demais diretores fazem parte. Eu normalmente dou suporte muito mais na questão administrativa e de comunicação, pela minha formação, né, por ser jornalista, mas o Conselho Deliberativo acompanha a parte administrativa e documental. Nossa controladoria administrativa faz o checklist para ver se está tudo de acordo. E, estando de acordo, então, é habilitado e é dada uma pontuação para as propostas, e daí vai se chamando. Tem algumas pessoas perguntando assim, nossa, mas eu fui super bem pontuado e não fui chamado. Isso a gente gosta de explicar que depende do quê? Depende muito de proposta e de demanda também do público e do polo. Às vezes... Por exemplo, a gente tem uma demanda do balé que a gente não dá conta. Por quê? Porque se abrir 8, 10 turmas, praticamente se fecha de hoje para amanhã. Então, assim, se o portfólio, se o professor praticamente atendeu a tudo, provavelmente os professores de balé vão ser chamados. Da mesma forma, um outro exemplo, o violão. Violão, a gente tem muita demanda. Tem algumas oficinas que são mais populares e que se chamam imediatamente. Em contrapartida, tem outras coisas novas que podem dar muito certo. Então, é muito um diálogo de conversar com a equipe da Fundação Cultural, de se ter um público já
para fechar a turma e também de ter um polo parceiro, porque também, às vezes, vai um tempinho até se otimizar e se achar um espaço. Tem algumas oficinas que cabem em alguns espaços. A dança, por exemplo, a maioria das vezes precisa de um espaço que tem espelho. Então, a maioria das oficinas que a gente tem de dança, o balé ocorre na Casa da Cultura. A gente está agora em contato com outros polos para ver se a gente consegue ter uma sala adaptada, por exemplo, que o piso dê certo para ter aula de dança, que seja possível colocar o espelho. Tem escola que tem interesse, mas está se adequando. Então, o professor apresenta o polo também? Como é que funciona? O professor pode indicar o polo, mas esse quebra-cabeça do polo e do professor e do curso é a equipe da Fundação Cultural que monta. Por quê? Porque a gente quer estar em todos os lugares. Daí também a gente não pode deixar que o professor escolha só o centro, por exemplo, né, ou só o bairro próximo. Quando ele apresenta o projeto, ele não precisa falar onde que vai ser feito? Não, ele pode sugerir. Quem já era do ano passado, por exemplo, a gente tenta manter o polo, porque, claro, existe uma turma, né? Existe uma história, né, que a gente tenta respeitar. Normalmente, a gente tenta deixar em mais que um polo, o professor, mas a gente tem outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho bem bacana, que é um trabalho meio, não vou dizer anônimo, mas, assim, é meio invisível, é o trabalho que é feito nas casas de recuperação. A gente começou, em ano passado, a gente teve um trabalho brilhante no CREAS, no CAPS, em algumas casas de recuperação bem afastadas que estão acontecendo e está tendo um trabalho assim, incrível, com, por exemplo, percussão com materiais recicláveis só para homens, numa casa de recuperação, oficina de violão, oficina de pintura. Então, está sendo muito legal esse trabalho, assim, e os professores estão encantados, porque realmente o resultado tem sido a saúde mental de todos agradece, dos alunos e dos professores. Tem sido muito legal. Bacana, que bacana. O CAPSI também tem alguma coisa, não? O CAPSI ainda não, quem sabe? É uma sugestão, né? Eu já sugeri, acho que de repente pode ser bacana. Que bacana. Ano passado a gente tinha o agravante da pandemia e teve muitos lugares que não podia, justamente pela questão, né, do risco de contágio, tudo. Mas esse ano é um ano de retomada, claro, seguimos com todos os cuidados, mas por isso essa expectativa aí de atingir 5.000 alunos. Que bacana. Natália, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite, principalmente por ser uma das gestoras aí do Arte nos Bairros. Eu acho um programa fantástico, como eu já falei aqui, não preciso repetir, e as pessoas precisam saber que nós temos esse tipo de coisa em Itajaí, porque é dinheiro público colocado diretamente lá na ponta da lança, atingindo diretamente a população, e eu acho que isso é fantástico. Imagina, eu que agradeço, a gente quase se despediu antes e no fim eu falei muito mais, né? Mas fica o convite também para quem está nos assistindo de acompanhar as redes sociais, o site da Fundação Cultural de Itajaí, que assim como o programa Arte nos Bairros, a gente tem várias outras iniciativas, projetos também, que a intenção é fazer chegar arte e cultura para todos e de forma também acessível e a maioria das vezes gratuita. Maravilha, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria de sempre, dá aquele like esperto, aquele compartilhamento, aquele comentário, enfim, faz o que você quiser aí, porque tudo que se você apertar aí embaixo e compartilhar vai fazer o algoritmo das mídias sociais entenderem a nossa proposta, nosso vídeo como importante, isso é muito importante para que a gente possa chegar no maior número de pessoas. Esse podcast é um podcast de Itajaí, é um podcast da nossa região que busca trazer isso aqui, política pública, informação, gente nossa, gente daqui da cidade, para poder expor a sua história, expor o seu trabalho, tá bom? Então, se você está pensando também, lembrando alguém que é legal de trazer aqui, manda aqui para mim, manda para a gente, manda no direct, manda em algum lugar aí que a gente vê e convida essa pessoa para poder participar aqui também do podcast, tá bom? Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!